E agora é o momento de nós estudarmos a Bíblia. Cada noite nós vamos estudar um tema da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a volta de Jesus. Para que as nossas mensagens durante as noites, elas tenham um bom andamento de tempo, eu irei projetar todos os textos da Bíblia no telão. E você pode acompanhar no telão, e se você tem rapidez, agilidade para achar o texto na Bíblia, você pode procurar na Bíblia também, e você vai conferir que tudo que está no telão está exatamente igual está na Bíblia. Mas como cada noite nós vamos estudar um tema, e para entender tudo que a Bíblia fala sobre esse tema, nós vamos ver vários textos da Bíblia, por uma questão didática e de fluxo da mensagem, todos os textos estarão no telão. E toda noite nós vamos ler o primeiro juntos na Bíblia, para nós manusearmos a Bíblia, folhearmos a Bíblia, e depois disso eu irei seguindo num ritmo com os textos no telão, e quem quiser e conseguir acompanhar, acompanha buscando os textos na Bíblia. Combinado? Então, nós vamos começar nesta noite falando sobre a maior promessa que o Senhor Jesus nos fez, a promessa da volta de Jesus, e o nosso primeiro texto é João, capítulo 14, versos 1 a 3. Então, abra sua Bíblia nesse primeiro texto, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Vamos lá, todo mundo abra a sua Bíblia. Todo mundo abra a Bíblia em João 14, 1 a 3. Se você trouxe a Bíblia física, abra a sua Bíblia. Se você trouxe a Bíblia eletrônica, pode usar a sua Bíblia eletrônica também. Só faz uma coisinha, desliga o pacote de dados, para você não ficar vendo WhatsApp, Instagram, Gmail, enquanto está lendo. Desliga os dados, fica só com a Bíblia no celular, tá bom? Durante a nossa mensagem. Todos acharam o texto? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me ajuda aqui. Eu não ouvi ninguém, mas se você ouviu, ajuda o seu irmão, ajuda o vizinho. Antes de ler a Bíblia, nós vamos fazer um voto que eu já ensinei para a igreja de Iguatemi hoje de manhã e que agora eu vou ensinar para todos vocês, aqueles que não sabem ainda. É o voto de fidelidade à Bíblia. Então, o que você vai fazer? Você vai erguer a sua Bíblia para cima, assim, ó. Todo mundo ergue a Bíblia para o alto. Se a sua Bíblia é o celular, ergue o celular. Mas desliga os dados, hein? Porque se estragar depois não é culpa minha. Todo mundo com a Bíblia. Quem não tem a Bíblia vai encostar na Bíblia de quem está do seu lado, mas todo mundo vai estar tocando na palavra de Deus. E você vai repetir comigo agora o seguinte, olha. Repete comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Com a Bíblia para o alto, feche os seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, a Tua palavra está na nossa mão e agora nós vamos estudá-la. Para isso nós pedimos que o Espírito Santo esteja no nosso meio, nos desligando de todas as coisas do mundo e nos ligando com a mensagem do céu. Que saia de cena a figura humana para prevalecer a mensagem divina, em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Esta é a promessa mais poderosa que está na Bíblia Sagrada. Jesus olha para você e diz assim, não importa quantas lutas, problemas, dificuldades você esteja enfrentando na sua vida, não se turbe o vosso coração. Não tenha medo, não se apavore, não fique ansioso, desesperado. Eu tenho uma promessa, uma bênção para você. Eu estou indo para a casa do Pai. Eu vou preparar muitas moradas, moradas especiais para os meus filhinhos amados. E quando eu terminar de preparar as moradas, Jesus prometeu para você e para mim, eu voltarei.
eu vou voltar. Jesus prometeu voltar para nos buscar. E essa é a maior promessa de toda a Bíblia. É a maior promessa da história desse mundo. Como será a volta de Jesus? Em Mateus 24, verso 30 e 31, nós temos uma descrição. Jesus disse assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo, de que maneira? Sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Como será a volta de Jesus? Ele nos disse, ele vai voltar nas nuvens dos céus, diferente de como veio a primeira vez. Na primeira vez ele veio num nascimento humilde, nasceu em uma manjedoura. Agora ele vai voltar como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a glória, com poder e grande glória, cercado de anjos, tocando trombeta, o som mais lindo que os seus ouvidos ouviram e ouvirão até aquela ocasião. Serão os anjos anunciando com trombetas a chegada do Todo-Poderoso Filho de Deus. E ele vai reunir o seu povo para o buscar. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João, ele ratifica isso dizendo, eis que vem com as nuvens, está falando de Jesus, e todo olho o verá. Até quantos transpassaram? Jesus vai voltar nas nuvens dos céus e todo olho vai ver. Você verá com seus olhos Jesus voltar, amém? Eu não sei se você tem algum problema de visão ou se você enxerga muito bem. Eu não sei se você já viu muitas coisas ou talvez não seja uma pessoa muito atenta, mas eu sei de uma coisa, no dia que Jesus voltar, com os seus olhos você verá Jesus. Não é impressionante? Com os seus olhos, você não vai ver Jesus na tela do celular, pelo Instagram ou pelo YouTube. Você não vai receber um WhatsApp mostrando que Jesus voltou em algum lugar do mundo. Com os seus olhos, diz a Bíblia, todo olho verá Jesus voltar nas nuvens dos céus, inclusive você e eu, amém? Mas a Bíblia fala mais sobre esse dia maravilhoso. Quando o Senhor Jesus voltar, vai acontecer algo extraordinário. E eu já quero deixar um convite para a mensagem de amanhã. Amanhã nós vamos estudar à luz da Bíblia sobre a morte. O que acontece depois da morte? Amanhã, se você conhece alguma pessoa que tem dúvidas sobre isso, convide para estar amanhã. Hoje eu falei aqui na igreja, no culto pela manhã, que eu sou adventista por causa da mensagem da morte. Meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos e minha mãe desesperadamente começou a procurar esperança e assim encontrou a igreja adventista, porque apresenta a esperança da Bíblia. E amanhã nós vamos estudar isso. Não falte amanhã, traga pessoas para ouvir essa mensagem amanhã. Mas por enquanto eu quero dizer para você que quando Jesus voltar, algo extraordinário vai acontecer, que foi profetizado pelo Espírito Santo a Paulo e registrado em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde a Bíblia diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o que diz a Bíblia? Jesus descerá dos céus, e olha a promessa agora, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, amém? Ele diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, aleluia! Você já perdeu alguém que você amava? Eu mencionei para você que quando criança perdi meu pai. Talvez tenha alguém aqui que já tenha perdido, como eu, um pai ou uma mãe. Talvez tenha pais que até hoje não conseguem aceitar, entender, porque já tiveram a pior de todas as dores, que é a dor de perder um filho. Talvez você já perdeu um cônjuge, um irmão, um amigo que você amava muito de uma forma súbita, inesperada. Eu quero dizer para você que quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus,
os mortos em Cristo vão ressuscitar, amém? Será algo extraordinário, algo poderoso. Amanhã nós vamos entender um pouco mais desse assunto, mas entenda que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, cercado de anjos tocando trombeta, todos os olhos vendo, os mortos em Cristo irão ressuscitar. Mas a Bíblia fala mais sobre a volta de Jesus. Ela diz o que vai acontecer depois da volta de Jesus. Em 1 Coríntios 2:9 nós lemos assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Passar horas e horas falando só sobre esse texto. Você podia passar horas e horas conversando com alguém e contando para essa pessoa quais foram as coisas mais bonitas que você já viu na sua vida. Quais foram as coisas mais lindas das quais você já ouviu na sua vida. Você podia ficar horas conversando, contando para alguém os sonhos que você tem no seu coração. Robson contou agora que por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus ainda é maior, e o texto nos diz isso. Não importa o que você tenha visto, não importa o que você tenha ouvido, não importa o que você tenha pensado, não importa quão lindo seja isso, o que Deus está preparando para nós após a volta de Jesus será muito melhor. Muito melhor. O reino de Deus de glória será inaugurado para todo sempre por ocasião da volta de Jesus. O apóstolo João no Apocalipse descreve com mais detalhes. Ele diz assim: vi novo céu e nova terra. É depois da volta de Jesus, é o que vai acontecer quando Jesus voltar. E ele diz assim: pois o primeiro céu e a primeira terra, esse céu e essa terra de corrupção, de pecado, de doença, de dificuldades, de lágrimas, isso daqui não vai mais existir, amém? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E então eu ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Você consegue pensar que coisa magnífica a presença de Deus ao nosso lado, face a face. E João continua descrevendo o que Deus tem nos preparado. Ele diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, o Senhor e Salvador Jesus, o Rei dos Reis, ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Jesus te ama demais e está preparando um local extraordinário para você passar toda a eternidade ao seu lado. Ele vai voltar para nos buscar. Quando nós ouvimos falar sobre a volta de Jesus, quando nós ouvimos falar sobre como será a volta de Jesus e quão magnífica será, quando nós pensamos o que Deus está nos preparando e vai nos dar após a volta de Jesus, tem uma pergunta que começa a bater junto com a pulsação do nosso coração. E essa pergunta fica, e bate, incomoda. E a pergunta é: quando é que isso vai acontecer? É bom demais. É show demais. É o máximo. Quando é que vai acontecer? Quando é que vai ser a realidade? Quando é que isso vai ser vivido por cada um de nós? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, 36, a respeito, é o próprio Senhor Jesus falando, a respeito daquele dia e hora. Que dia e que hora? O dia da volta de Jesus. A respeito do dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Você sabe o dia da volta de Jesus? Sim ou não? Eu sei o dia da volta de Jesus? Sim ou não? Se eu falasse para vocês que sabia o dia da volta de Jesus, vocês podiam se levantar e sair da igreja. Vocês iam dizer: essa igreja não é da verdade. Porque a Bíblia diz o quê? Que o dia e a hora ninguém sabe. Mas será que nós estamos às escuras em relação a isso? Não. Jesus nos deixou um presente especial para nós sabermos quão próximo estaríamos da volta de Jesus. Diz a Bíblia em Mateus 24, verso 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, ele
Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Os discípulos representaram muito bem você e eu. E eu acho que só por essa pergunta vai valer a pena abraçar cada um dos discípulos no céu e falar assim: parabéns por ter perguntado isso para Jesus. Você matou muito da nossa curiosidade, vocês mandaram bem nessa. Eles perguntaram: Senhor, nos dá os sinais, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nos deixa alguns sinais para nós sabermos que está perto. E louvado seja Deus, Jesus respondeu. E Jesus deixou vários sinais, nos mostrando se estamos perto ou não da volta de Jesus. E eu queria que você lesse comigo na Bíblia alguns sinais a partir de agora, e pensasse na sua cabeça: será que isso indica que está perto da volta de Jesus? Acompanha comigo, olha o que Jesus falou, versos 6 a 8 do mesmo capítulo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Será que tem guerras e rumores de guerra? Será que é um sinal que está se cumprindo? Sim. Você não vê o presidente dos Estados Unidos e o ditador da Coreia do Norte trocando ferpas de vez em quando? E falando assim: eu vou mandar mísseis e destruir todos vocês. E o outro fala assim: então manda que eu mando 2 mísseis e destruo o resto. Rumores de guerra, guerras e rumores de guerra, fomes, terremotos, sinais que anunciam que Jesus está perto de voltar. Mas não para por aí, olha o que mais Jesus disse: nesse tempo, o tempo do fim, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Você já parou para pensar como essa profecia tem se cumprido? Como o amor tem se esfriado do nosso mundo? Tem se esfriado às vezes até mesmo do povo de Deus? Você já parou para pensar como nós estamos insensíveis à dor e ao sofrimento do outro? Se a dor é do outro e não está na minha família, não está dentro da minha casa, das minhas portas para dentro, essa dor é do outro, não é minha dor. O amor se esfriará de quase todas, as pessoas vão se odiar umas às outras. Jesus falou: vão ter falsos profetas, ensinando mentiras, enganando as pessoas, todos sinais que nós vemos que estão se cumprindo, anunciando que Jesus está muito perto de voltar, mas não para por aí. A Bíblia também diz em 2 Timóteo 3, 1 a 5, uma descrição da condição moral das pessoas por ocasião da volta de Jesus. Diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Não parece que o apóstolo Paulo deu uma espiada no que é a nossa sociedade, e depois de olhar como é o mundo hoje, ele escreveu esse texto, não parece? Só que ele escreveu esse texto há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, profetizando que no tempo do fim essas coisas aconteceriam. Homens egoístas, avarentos, orgulhosos, filhos desobedientes aos pais, uma condição do tempo do fim. E às vezes os pais são responsáveis por isso, pois na cultura em que nós vivemos, se um professor na escola chama a atenção do filho, muitos pais hoje não brigam mais com os filhos,
vão lá tirar satisfação com o professor. E há poucos anos atrás, quando você era criança, era diferente. Se um professor chamava a sua atenção, a coisa ficava difícil em casa. Mas a profecia diz que os filhos seriam desobedientes aos pais, dariam show no mercado. É difícil você ir num shopping center, no mercado, você não vê uma criança gritando, chorando, se esparramando no chão para ter alguma coisa. Profecia se cumprindo. As pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Para você encher um baile, uma boate, um evento musical do mundo, não precisa de muito convite. Mas para você encher uma igreja, com todas as igrejas de Porto Alegre, da Zona Norte, num sábado à noite, é um grande desafio. As pessoas seriam mais amigas do mundo do que amigas de Deus. Você consegue entender como está próximo a volta de Jesus? Como está próximo o fim do mundo? Em 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, nós vemos outro sinal da volta de Jesus, onde a Bíblia diz assim: tendo em conta que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mais um sinal da volta de Jesus que eu tenho certeza que vocês vivem no dia a dia: escarnecedores, debochadores, pessoas fazendo piada da fé que vocês têm. Hoje mesmo o irmão Norberto me falava que ele foi convidar um amigo para vir aqui na semana, e os escarnecedores em volta estavam atrapalhando o trabalho, tirando sarro da fé das pessoas que acreditam em Deus. E a Bíblia diz assim: eles não vão escarnecer de qualquer forma, não. Eles vão escarnecer com uma certa lógica de raciocínio, com uma certa coerência de pensamento. Eles vão dizer assim: olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você está me dizendo que Jesus vai voltar? Vai voltar assim no céu, na nuvem? É isso mesmo? Os escarnecedores vão dizer. Tu está me dizendo que vai se enrolar o céu e Jesus vai voltar? E eles vão escarnecer, vão fazer chacota, vão fazer piada, vão dizer: você acredita numa coisa que se equipara com a história do Papai Noel, ou do Coelhinho da Páscoa, isso é história para crianças. Vão escarnecer, vão dizer assim: olha só, quanta gente já falou com brilho no olho que Jesus ia voltar, morreu e Jesus não voltou. Talvez alguém diga para você: eu conheci o seu pai brilhava o olho dizendo que Jesus ia voltar, e seu pai morreu, Jesus não voltou. Aliás, eu conhecia seu avô, mesma coisa, com um brilho no olho dizia que Jesus ia voltar, Jesus não voltou. Será que você não percebe que você é mais um na fila? Seu olhinho brilha dizendo que Jesus vai voltar, mas será que você não percebe que você é mais um na fila? Que isso é brincadeira de criança, que isso é historinha, falácia, que você vai ser o próximo a morrer sem que isso aconteça? Não parece que tem uma certa coerência nesse argumento? Para um mundo racional, para um mundo que coloca a razão acima de tudo. Mas louvado seja Deus, porque o apóstolo revela para você e para mim que decidimos amar mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo, amém? Viemos à sua casa nessa noite, ele nos revela que nós não precisamos nos importar com esses escárnios, porque tem duas coisas que nós sabemos pela Bíblia e que as pessoas não sabem. Primeira coisa, 2 Pedro 3,8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A Bíblia está dizendo para você assim: as pessoas estão debochando sobre a volta de Jesus, escarnecendo da sua fé, mas entenda uma coisa: eles não têm a compreensão de Deus. A forma de Deus se relacionar com o tempo é totalmente diferente da forma do homem se relacionar com o tempo. O homem é limitado ao tempo. Um ser humano vive 70, 80, 90 anos. Se vive 100 anos, vira matéria do jornal. Isso é o que se vive. Mas Deus não. O tempo é que é limitado a Deus.
E Pedro, um pescador, um homem simples, ele explica de um jeito bem simples. Para você entender como o tempo é diferente para Deus, é mais ou menos assim, ó, é como se um dia fosse 1000 anos um dia. Você entendeu? O tempo é diferente para Deus. Deus está no controle do tempo. Deus está no controle do tempo. Para um Deus eterno, o que é a contagem do tempo, como nós fazemos? E tem outra coisa, que a Bíblia nos apresenta, uma segunda verdade, descrita no verso seguinte, o verso 9, onde a Bíblia diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, diz a Bíblia, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. As pessoas podem escarnecer, mas elas não sabem que o tempo é diferente para Deus do que é para o ser humano. Alguns dizem, os cristãos estão esperando Jesus voltar há 2000 anos. Não tem nenhum cristão há 2000 anos esperando Jesus voltar. O máximo de tempo que aguardamos é o tempo de uma vida. Mas além disso, a segunda coisa que a Bíblia nos apresenta é a seguinte: Deus não está enrolando para voltar, não está retardando a promessa, não está procrastinando, não está deixando para depois, não! Ele está sendo longânimo, Ele está tendo paciência para que mais pessoas se arrependam, aceitem a salvação, aceitem a graça e possam entrar no reino de Deus quando Ele voltar. É por amor, é por bondade. A palavra longanimidade significa paciência. Você sabe o que é paciência? Se você é pai ou mãe, eu tenho certeza que você sabe o que é paciência, não é? Mas longanimidade é mais do que paciência. É uma paciência longa, ou uma paciência bem grande. Uma paciência muito longa. E é esse tipo de paciência que Deus tem. Deus tem uma paciência muito longa nos esperando. Talvez Jesus não voltou ainda, porque Ele está esperando pela sua decisão. Talvez Jesus não voltou ainda, porque Ele está esperando que você seja batizado. Talvez Jesus não voltou ainda, porque Ele está esperando que você largue algum pecado e se arrependa e se entregue completamente a Ele. Talvez Jesus não voltou ainda, porque Ele está esperando que o seu filho volte para a igreja. Talvez Jesus não voltou ainda, porque Ele está esperando que o seu marido, pelo qual você ora anos e anos e anos, entregue a vida a Jesus e seja batizado. Ele não está enrolando, Ele está sendo longânimo e está tendo paciência para que você abandone o mal, abandone os erros e se entregue ao Senhor Jesus. Longanimidade. Uma vez um professor explicou aquela longanimidade de uma maneira bem simples. Ele falou assim: longanimidade é igual pavio. Sabe o que é pavio? Tem gente que tem pavio curto, não tem? Não nessa igreja, claro, né? Isso é lá fora. Pavio curto. A pessoa briga por qualquer coisa, fica nervosa por qualquer coisa, estoura pavio curto. Esse professor diz assim, sobre a longanimidade de Deus: Deus tem um pavio longo, mas Ele tem um pavio. Você conseguiu entender? Tem muita paciência, espera bastante, mas um dia a promessa vai ter que se cumprir. Jesus vai ter que voltar, e para isso a paciência de Deus, a porta da graça vai ter que se fechar. E a Bíblia diz em 2 Pedro, terminando esse contexto do tempo do fim, a Bíblia diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus. Ladrão! Você já foi roubado alguma vez? Eu casei com uma moça que é de Florianópolis. Então você sabe que nas férias eu tenho assim a dificuldade de ter que ir para a praia em Florianópolis. Pastor Gilvan, que já foi pastor lá, sabe como isso é difícil, né, pastor? Só que a avó da minha esposa, ela tem um apartamento em Florianópolis e uma casa em Imbituba, que fica ao sul de Florianópolis. E a maior parte das férias nós passamos em Imbituba, porque daí lá é mais perto para ir para a praia, sabe? É pertinho, a gente vai caminhando, não tem trânsito, aquela coisa toda. Mas é uma casa para toda a família. E a família é grande.
Minha sogra teve 4 filhos. Só o meu sogro resolveu ter mais 4 filhas, não é? E por aí vai, agora tem gente casada, nós temos filhos, outros têm filhos, é muita gente para uma casa só. E na casa da minha avó, da avó da minha esposa, tem uma coisa que é um pouco estranha. Eles não dividem os quartos, levando em consideração primeiro quem é pastor, já viu isso? Sim, não é assim. Eles levam em conta a idade. Os mais velhos ficam com os melhores, a avó fica no quarto com ar-condicionado, melhor lugar, e aí vão ficando nos melhores. Para minha esposa e para eu, está na cara que é uma juventude só, né? Nós ficamos com o pior lugar que pode ficar numa casa de praia, sabe qual é? Sala é uma bênção. A cozinha é o pior lugar. Aqui nas férias, eu gosto de dormir um pouquinho mais, não colocar o celular para despertar. Mas sempre em toda a família tem um madrugador. Quando ele acorda, ele vai para onde? Faz o quê? Acende a luz, abre a geladeira, já vem aquele cheiro de peixe, acabou, tem que acordar, levantar, não tem mais condições. Um dia, eu era pastor em Santa Catarina. Um membro da minha igreja disse assim: pastor, eu tenho uma casa no litoral de Santa Catarina, que eu alugo por semana na temporada. Mas nesse ano eu queria dar uma semana de presente para o senhor e para a sua família. Então o senhor escolhe a semana e vai. Escolhi uma semana e fomos para casa. Agora, era uma semana só, mas era minha casa. Minha casa, minhas regras. Um quartinho para mim e para minha esposa. Tem esse negócio de honrar pai e mãe na Bíblia, não tem? É um mandamento, então. Os sogros, um quartinho bom também. Mas os cunhados, aí sim eu botei na sala, na cozinha, na garagem. Teve um dia que amanheceu, aquele dia que vale a pena você estar na praia. Céu azul, sol rasgando. O primeiro que acordou e viu, gritou: gente, vamos para a praia, deu dia bom. A gente levantou, fomos para a praia, e realmente estava um dia em tanto, um baita dia de praia. Naquele dia o mar estava dando condições de você caminhar, e bem longe assim. E nós fomos lá, ficamos a manhã toda. Deu meio-dia, minha esposa, a irmã e uma tia voltaram antes, preparar o almoço. E nós ficamos na praia, meu sogro e eu, nós estávamos bem para dentro naquele dia do mar. E nós estávamos brincando com umas pranchas. E de repente a minha esposa volta correndo com os braços para cima, assim. E meu sogro e eu nos olhamos: o que será que está acontecendo? Não dava para ouvir muito bem, mas ela gesticulava e veio correndo. E nós olhamos, então eu olhei assim e fiz uma leitura labial, estilo Fantástico. E eu entendi o que ela estava dizendo. Ela estava gritando assim: estão roubando a nossa casa. Queridos, subiu um sangue no gringo aqui, um sangue gaúcho, que eu pensei assim: onde é que já se viu um Catarina roubar um gaúcho? E eu saí correndo da água. E eu só pensava uma coisa: se eu pego esse ladrão, se eu pego esse ladrão, se eu pego esse ladrão, se eu pego esse ladrão. Eu corri o mar, eu corri a areia, eu corri a grama. Era a primeira casa. Cheguei na casa: se eu pego esse ladrão, se eu pego esse ladrão. Cheguei na janela arrombada. Graças a Deus o ladrão já tinha ido embora. Que pensa comigo aqui, das duas uma. Ou eu ia ver o ladrão me assustar e sair correndo. Imagina a piada que ia ser o resto da vida. Ou se eu fosse brigar com o ladrão, depois eu pensei, se fosse ter, não ia ter, mas se fosse ter uma briga entre um pastor e o ladrão, qual que ia bater? O ladrão, né? O pastor não sabe brigar, só sabe pregar. O ladrão tinha ido embora, tinha feito a limpa, roubou muita coisa, computador, carteira. Naquela época não tinha celular assim que tira foto, a gente tinha máquina que tirava foto. E eu tinha comprado uma para as férias, parcelado em 10 vezes, para ficar o ano todo se lembrando que o ladrão tinha levado tudo embora. Sabe por que aquele ladrão teve sucesso? Só por um motivo. Nós não sabíamos que ele ia aparecer. Só por isso. Só por isso. Se nós soubéssemos, faríamos o que todo gaúcho macho faz. Chamaríamos a polícia e estaríamos de espreita. Quando o ladrão chegasse, eles que têm algema, cacetete, sabem atuar, iriam prender os ladrões.
Eles nos roubaram porque eles chegaram de surpresa. Não sabíamos, sem avisar. Jesus diz que a sua volta será como um ladrão, não porque ele vem para roubar. Quem vem para roubar é o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas a volta vai ser como um ladrão, porque vai pegar muita gente de surpresa, mas não pode pegar você de surpresa. Você tem que estar preparado, porque você sabe que Jesus vai voltar. Você sabe quão bom vai ser quando Jesus voltar. E você sabe que em breve Jesus vai voltar. Então você precisa estar preparado. Precisa estar preparado sempre. Precisa estar preparado hoje. Por um motivo muito simples. Ele virá para buscar você. Amém? Jesus virá para buscar você. Lembra o primeiro texto que lemos? Eu vou subir ao céu. Eu vou preparar as moradas. Elas vão ser melhores do que tudo que você já viu, do que tudo que você já ouviu. Vão ser melhores do que o maior e melhor pensamento que você já teve. Eu, o Todo-Poderoso, estou preparando o melhor para você. Mas você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E como se preparar? Qual é o preço para estar no céu? Uma coisa tão óbvia. Morar num lugar tão bom, com tanta segurança, com tanta felicidade, tantas promessas, quanto custa? Tem coisas boas aqui na terra que nós não podemos ter, porque nós perguntamos quanto custa, e quando ouvimos o preço, é um preço que não podemos pagar, não é assim? Talvez você já viu uma casa que você não pode morar, um carro que você não pode dirigir, roupas que você não pode vestir, porque quando você pergunta quanto custa, não é para você. Quanto custa o céu? Quanto custa a vida eterna? Quanto custa uma morada na Nova Jerusalém? Quanto custa? A Bíblia responde quanto custa. Em Apocalipse capítulo 11, versículos 6 e 7, o último texto dessa noite, a Bíblia nos diz quanto custa. E diz assim: disse-me ainda, você lembra quem que está falando? Jesus. Jesus está falando e ele disse: tudo está feito. Amém? Para você estar no céu, tudo está feito. A conta para você ir para o céu, o pagamento dessa conta, Jesus diz assim: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. E ele diz: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte d'água da vida. Amém? É mais do que bom. É tudo isso de graça para você e para mim. Mas teve um preço. Teve um preço. Teve um preço muito alto. Um preço que você não conseguiria pagar. Um preço que eu não conseguiria pagar. E que Deus teve que pagar enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. No Calvário nós tivemos um preço caríssimo, altamente caro. Jesus, depois de ser injustamente julgado, açoitado, humilhado, ele carrega uma cruz, chega no Monte Calvário e se deita. Abre as suas mãos e permite que os soldados cravem os cravos em suas mãos. Ele permitiu, ele aceitou, ele escolheu, porque ele não podia imaginar o céu sem você. Ele pagou todo o preço.
E hoje Ele diz para você, é de graça. O céu é de graça. A vida eterna é de graça. Toda a felicidade eterna é de graça. Porque tudo já foi pago. Mas o verso 7 diz algo interessante. Diz assim, o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Aqui parece que é um contraponto. Porque se é de graça, se é bom demais, não dá a entender num primeiro momento que todo mundo vai se salvar? É bom demais e é de graça. Mas ele conclui dizendo que não são todos que vão se salvar. São só os vencedores que vão se salvar. Interessante. É bom demais. É de graça. Mas nem todos vão se salvar. Simplesmente porque não querem. O vencedor será aquele que entregar a sua vida a Jesus. O apóstolo Paulo diz, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O vencedor será aquele que olhar para o Calvário, para o sangue de Jesus e falar, me lava, me purifica, me perdoa. Eu quero ser uma nova pessoa. E eu agora quero falar aos nossos amigos que aqui estão e que estão com esse cartão na mão. Pega o seu cartão na mão, por favor. Pega a caneta que você tem na mão, por favor. Todo mundo com esse cartão na mão, todos os nossos amigos. Eu quero que você preencha a sua decisão dessa noite. Marca um X em 1, 2, 3 ou em todas as 4 opções. Você deseja conhecer mais a palavra de Deus? Se é a sua vontade, marque um X. Quero entregar minha vida a Jesus. Quero ir para o céu, se é a sua vontade, marca um X, entregar a vida a Jesus. Quero ser um vencedor, marca um X. Eu preciso de um milagre, é a sua situação, marca um X. Já marcou um X nas suas decisões? Todos que marcaram, levanta o seu cartão assim para eu ver. Todos que já marcaram. Muito bem. Robson, você pode vir, por favor? O Robson vai cantar uma música linda, que fala do Calvário. É um chamado para você ver as cenas do Calvário e imaginar tudo que Jesus fez e pagou para que você pudesse ter o céu. Nessa noite você vai olhar para a cruz, vai olhar para o Calvário. Robson vai cantar, a igreja vai cantar junto com Robson. E nós vamos meditar no preço que não é você que vai pagar, mas que já foi pago por você. E se você, querido amigo, querida amiga que nos visita nessa noite, toma a decisão de se preparar para o céu, se preparar para a volta de Jesus, se preparar para não ser pego de surpresa, enquanto Robson te chama a pensar no Calvário, você vai se levantar e você vai vir aqui na frente trazendo o seu cartão. Os nossos irmãos adventistas podem ajudar para que nossos amigos não se sintam sozinhos. Podem trazê-los abraçando, uma pessoa para cada visita, para que tenhamos espaço. Eu quero que vocês venham aqui à frente. E ao final eu quero orar e consagrar você a Jesus. Venha aqui à frente. Se nessa noite você decide se preparar para a volta de Jesus, se nessa noite você decide entregar a sua vida a Jesus, e dizer assim, Senhor Jesus, toma a minha vida e o meu coração, eu sou do Senhor. Se você tem esse cartão e toma essa decisão, enquanto Robson canta, você vai vir aqui à frente e eu quero terminar orando e entregando você ao nosso Deus.
porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sobre vil acusação. Vê esta multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Aqueles que o seguiam junto à multidão, será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Meu Cristo abrir meus braços, ser jogado no madeiro, secando pra morrer. Agora posso ver Amém? O preço foi pago no Calvário. Não custa nada para você, mas custou muito para o Deus desse universo. E eu louvo a Deus porque você está aqui na frente. Tem mais alguém que precisa vir à frente? Tem mais alguém que precisa dizer para Jesus nessa noite: Senhor, o preço foi pago e eu aceito que a conta seja paga para mim? Tem mais alguém?
que quer se preparar para o reino de Deus, que quer entregar a vida a Jesus, que quer entregar o coração ao Senhor? Tem mais alguém? Você recebeu o cartão na sua mão, e nós vamos recolher, mas antes de recolher, eu quero falar mais uma coisinha para vocês. Deus está muito feliz porque vocês vieram aqui à frente, aceitando esse apelo, esse sacrifício lindo de Jesus. Ele está muito feliz e honrado porque você está aqui. Mas Ele tem um convite a mais. Eu queria que todos vocês aceitassem, mas eu não sei se todos vocês vão aceitar. Eu sei que Jesus também queria que todos vocês aceitassem. Durante essa semana, nós vamos falar sobre esse tema, Luz da Bíblia, entender um pouquinho melhor. Mas eu quero já antecipar para você, nessa noite, que no processo de entregarmos a vida para Jesus, existe o batismo, que é o momento quando nós morremos para a nossa vida e nascemos para uma nova vida ao lado de Jesus. É bíblico, é belo, é poderoso. Se existe alguém de vocês que veio aqui na frente e que gostaria de dizer para Jesus nessa noite assim: eu quero me preparar para um dia ser batizado. Não estou dizendo que dia vai ser o seu batismo, é um preparo para um dia você ser, mas se quer dizer assim: eu quero dizer para Jesus que a minha decisão de ser batizado está tomada, eu vou entregar minha vida a Jesus. Eu queria que você pegasse o seu cartão e dobrasse no meio assim, ó. Se essa é a sua decisão, você vai dobrar assim o cartão, ok? É a sua decisão ser batizado? Você vai dobrar assim o seu cartão. Os nossos amigos agora vão recolher os cartões, vocês vão entregar para eles. Por favor, entreguem os cartões. Os pastores, a nossa equipe de evangelismo. Amém, irmão Sérgio, o cartão está dobrado, glória a Deus. Vocês vão recolher todos os cartões, vão recolher, muito bem. Permaneçam aqui um pouquinho mais. Querida igreja, nós falamos da volta de Jesus e eu sei que mais do que tudo você quer estar lá. Você quer se colocar em pé dizendo assim para Jesus: Senhor, eu aceito o preço pago no Calvário, eu aceito a conta paga na minha vida, e mais do que tudo eu reafirmo o compromisso de estar em pé quando Jesus voltar. Se é o seu desejo, coloque-se em pé. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vocês podem chegar mais pertinho de mim aqui? Cheguem mais pertinho, vamos fazer um círculo aqui, ó. Não consigo abraçar todos vocês agora. Deixa eu abraçar aqui simbolicamente o irmão Sérgio. Vem aqui, meu amigo. Estudamos a Bíblia juntos, não é? Abraçando ele, simbolicamente eu abraço todos vocês. E principalmente Jesus abraça todos nós. Vamos orar? Pai querido, que promessa maravilhosa do Teu retorno a essa terra. Quanta coisa boa o Senhor está preparando para nós. Não merecemos nada disso, mas pela graça, pela bondade, pela misericórdia divina, o Senhor tem preparado tudo para nós. Obrigado. Abençoa os Teus filhos que estão em pé, simbolizando o desejo de entregar a vida ao Senhor. Mas eu quero pedir de maneira especial por esses irmãos e irmãs, filhos amados do Senhor, comprados e resgatados pelo poderoso sangue de Jesus, que nessa noite vieram aqui na frente. Paizinho, eles vieram aqui dando um passo de coragem, um passo de fé, de ousadia, e eles vieram para dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero me preparar para a volta de Jesus. Eu não quero estar fora, não. Eu quero ser um vencedor pela graça de Jesus na minha vida. Eu quero ter uma morada no céu. Eu quero que a mão do Senhor Jesus seque do meu rosto toda lágrima e toda lembrança das coisas que para trás vão ficar. Senhor, ouve a oração desses teus filhos. Registra o nome deles no céu. Manda anjos do céu para cuidar deles. O Espírito para trabalhar nesses corações. Alguns deles dobraram o cartão dizendo que querem se preparar para o batismo, Senhor. Aleluia. Para a glória do Teu nome, Pai. Que esse dia seja em breve.
Que quem ainda precisa decidir o faça. E que muito em breve Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Alô? Amanhã, às 19h45, nós nos encontraremos aqui mais uma vez, amém? Amanhã começa o nosso programa especial para as crianças. Todas as criancinhas vai ter um programa especial a partir de amanhã. Traga mais amigos, traga mais pessoas e vá na graça e no amor do Senhor Jesus, amém? Todos os pastores, por favor, venham um pouquinho aqui à frente, nós teremos uma breve reunião e depois estaremos despedidos. Deus abençoe a todos, até amanhã.